Queridos irmãos e irmãs, aqui da Fraternidade Espírita Caminho da Luz, que possamos permanecer neste clima de paz que foi nos proporcionado desde o início, uma harmonização belíssima do SEMEARTE, que de fato nos fez entrar na sintonia com os benfeitores, que hoje nos querem falar um pouco sobre a justiça e as causas dos nossos sofrimentos. A maioria de nós que aqui estamos, muito provavelmente, estamos lidando neste momento com algum tipo de sofrimento. É verdade que não são os mesmos sofrimentos e os níveis também não devem ser os mesmos, mas estamos passando por momentos difíceis, por desafios, os mais diversos. E aí nós gostaríamos de colocar algumas perguntas para que possamos refletir, começar a refletir aqui, mas continuar a reflexão em casa, com mais tempo, no nosso quarto, nos autoanalisando. O que nós estamos fazendo quando o sofrimento bate à nossa porta? A leitura inicial nos convidou a nos alegrarmos com o sofrimento. Mas cabe-nos nos perguntar: como é que nós estamos nos comportando ante as dificuldades e os desafios pelos quais nós estamos passando neste momento? Será que a nossa reação foi: eu não mereço, eu não mereço passar por isso? Uma indignação: por que eu estou passando por isso? Não é justo, isso não é justo comigo. E aí uma tendência a nos compararmos com os outros irmãos. Mas por que o meu irmão, que já está com uma situação tão boa, por que não aconteceu com ele? Por que não aconteceu com o meu vizinho? Por que aconteceu justamente comigo? E aí cabe-nos pensar se estamos alimentando um muro de reclamações, de lamentações, de indignações ante as dificuldades que nós estamos passando. Como é que nós estamos nos comportando? E aí nós poderíamos observarmos se já em algum momento nos indagamos: por que é que eu estou passando por este sofrimento? Por que eu estou passando por essa dificuldade na minha casa, no meu trabalho, onde eu estudo, nas minhas relações interpessoais? Por quê? Será que nós já paramos para nos perguntar quais são as causas que têm nos feito sofrer isso que nós estamos sofrendo? E aqui cabe nos lembrar o que Allan Kardec nos diz no belíssimo texto do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. Ele nos lembra: Deus é soberanamente justo e bom. A lei de Deus é a lei da justiça. E aí tem um capítulo belíssimo no Livro dos Espíritos, a lei de justiça, amor e caridade. Então, Deus é soberanamente justo, bom. Todos os sofrimentos pelos quais nós passamos têm uma causa. Se Deus é soberanamente justo e bom, a causa ou as causas dos nossos sofrimentos são igualmente justas. Ainda que nós não consigamos, neste momento, reconhecê-las como justas,
devido ao nosso estágio evolutivo, mas o são. Porque, lembra-nos Allan Kardec, Deus não é um Deus parcial. Eu não gostei muito dele, então eu vou atribuir uma carga de sofrimento para ele. Ele eu já gostei um pouco mais, eu não vou dar nenhuma carga de sofrimento. Deus não é parcial. Deus não é vingativo. Deus é bom. Deus é justo. Então, cabe-nos indagarmos no silêncio do nosso coração: por que será que eu estou passando por esta situação neste momento? Quais são as causas? E aí Allan Kardec continua no capítulo Bem-aventurados aflitos, nos informando que nós temos duas fontes para os sofrimentos: as causas atuais, causas desta existência, e as causas anteriores a esta existência. Vamos pensar um pouco sobre as causas atuais. Estamos passando por momentos difíceis, mas será que nós estamos passando por causa de algumas atitudes, de algumas escolhas que nós fizemos ao longo dos anos e agora o sofrimento bateu à nossa porta? E aí Allan Kardec cita alguns exemplos bem práticos, né? Esse texto de Allan Kardec de uma forma geral é muito didático e o seu discurso é muito pedagógico. E neste capítulo a gente percebe que ele contempla a essência da doutrina espírita, está bem exemplificada neste capítulo, qual seja o esclarecimento e o consolo. Porque ao mesmo tempo em que Allan Kardec vai nos esclarecendo que todas as causas dos nossos sofrimentos são justas e que, se não forem explicadas por esta encarnação, o são por outras, ele nos consola. Porque quando nós temos ciência, reconhecemos que nós estamos sofrendo porque nós fizemos escolhas equivocadas nesta ou em outra existência, nós ficamos um pouco mais consolados, menos revoltados, sem querer ficar colocando a culpa em fulano, em beltrano, achando que o mundo está conspirando contra nós. Isso que está acontecendo comigo é uma falta de sorte, a lua não está do meu lado, e tantos outros discursos que a gente coloca como justificativas para explicar os sofrimentos que estamos passando. E aí Allan Kardec, nesse texto, mostra justamente isso. Esclarece e consola. Em relação às causas desta atual existência, ele cita exemplos bem simples, bem práticos. O primeiro exemplo que ele coloca: quando nós estamos passando pelo desafio de relações interpessoais ou relações entre namorados, entre noivos, entre marido e mulher, que estão infelizes. Nós passamos agora, eu estou sofrendo muito. Por quê? Porque eu não estou feliz no meu casamento, eu não estou feliz lá no meu namoro. E aí o convite de Allan Kardec: vamos indagar a nossa consciência. Vamos fazer uma retrospectiva nos últimos anos. Como têm sido as nossas escolhas? Será que eu escolhi esse meu companheiro movida por interesses outros que não movida pelo amor? Será que foi por vaidade? Será que foi por interesse financeiro? Será que foi porque minha autoestima estava baixa e aí esse outro me completava? Havia uma projeção muito grande? Então Allan Kardec nos chama a atenção: se esse casamento não está, essa relação não está muito boa, é preciso investigar se a causa é de outra vida ou se é nesta vida, se foram as escolhas que fizemos. Fomos visitados por algumas doenças. Cabe-nos indagar: será que essa doença que eu estou passando agora tem a ver com as escolhas que eu fui fazendo? Não cuidei muito bem da minha saúde,
não pratiquei atividades físicas, não tomei os remedinhos que os médicos prescreveram, não fiz a dieta prescrita, cometi excessos. O que será a causa? Quais seriam as causas dessa doença que chegou e me visitou neste momento? Às vezes a relação entre pais e filhos tem sido um desafio. Agora a relação está muito tensa. Muitos pais têm a impressão ou percebem de fato que os filhos não estão mais os respeitando, falta um pouco de respeito dos filhos para com os pais. Uma certa ingratidão de alguns filhos, e aí os pais sofrem com isso. Mas olha, este meu filho está sendo tão ingrato comigo, falta-me o respeito. E aí cabe indagarmos, quais são as causas desse sofrimento? Será que lá, há um bom tempo, no momento da criação, faltou um pouco de diálogo, de disciplina, de direcionar um pouco esses filhos? Por que será? Então, vejamos que não é algo que a gente responde agora, é algo que a gente precisa levar para casa para pensar. Quais são as causas deste meu sofrimento? Eu era um funcionário exemplar no meu trabalho e fui despedido. Será que realmente éramos um funcionário exemplar? Quais são as causas? Então, Allan Kardec faz uma reflexão interessante que é: será que na maioria dos casos nós somos nós mesmos os responsáveis pelos sofrimentos pelos quais nós estamos passando? E às vezes a gente não consegue dar conta disso e a gente terceiriza o outro. Não, mas isso aí é culpa do meu esposo, do meu filho, da minha mãe, do meu chefe lá, se eu tivesse um chefe mais bonzinho. Será que nós estamos nos vitimizando muito e culpabilizando e responsabilizando o outro? O outro talvez até tenha a sua parcela de responsabilidade, mas o outro vai resolver no tempo dele. Cabe a nós olharmos para nós mesmos numa postura sincera, com o desejo sincero de olhar para dentro de si, identificar essas causas que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar, esses desafios que nos surgem. Mas, digamos que nós paramos, fizemos essa autoanálise e não conseguimos identificar uma causa para o nosso sofrimento nessa existência. E aí vem a grande contribuição, uma das grandes contribuições da doutrina espírita. Nós temos a convicção da pluralidade das existências. Somos espíritos imortais. Essa aqui com certeza não é a primeira encarnação. Quantas e quantas encarnações nós já passamos? Quantas e quantas? Então, se o sofrimento que estamos passando agora, não conseguimos identificar uma causa para ele nessa existência, como Deus é soberano e justo, a causa estará numa outra existência ou em outras existências. Isso nos ajuda a entender um pouco quando algumas crianças já nascem com alguns problemas, umas deformidades. As crianças, eles têm uma família, aí tem um filho, nasceu sem nenhuma deformidade, uma anomalia do ponto de vista que se considera, e o irmãozinho nasceu com síndrome de Down, nasceu com autismo, e a pessoa começa: mas por quê? Por que esse meu filho aqui está tudo normal de acordo com os princípios, e esse aqui nasceu com síndrome de Down? O que ele fez nessa existência para ele ter
as limitações que muitos têm. Claro que quem tem síndrome de Down tem níveis diferentes, né? Uns níveis mais comprometidos, outros menos. Mas por quê? Por que que um adolescente de 15 anos, um adolescente exemplar, é cruelmente assassinado por engano? Por que as crianças desencarnam? Que sofrimento, qual foi a causa? Se nós olharmos numa visão materialista de que só existe esta vida, nós não teríamos como explicar. E é por isso que aqueles que não têm essa convicção de que há uma pluralidade de existências tendem a ficar revoltados, a ficar indignados. Mas por quê? Por que está acontecendo isso com o meu filho? Por que está acontecendo isso com o meu esposo, com o meu colega de trabalho, com o meu companheiro aqui da casa espírita? Por quê? E aí a gente precisa alargar a visão. Senão, se a causa não está nesta existência, está numa outra, que pode ter sido anterior ou há bom tempo atrás. E aí é que a gente percebe o poder consolador da doutrina espírita. Eu devo ter feito escolhas equivocadas numa outra existência. E como Deus é soberano, soberanamente justo e bom, eu preciso arcar com as consequências advindas das minhas escolhas equivocadas. Não porque Deus é um Deus vingativo, mas é porque quando eu reparo o erro que eu cometi, ou os erros que eu cometi, eu tenho a possibilidade de progredir moralmente, de avançar no meu processo evolutivo e chegar à plenitude, porque a nossa meta é chegar à plenitude. Só que até chegarmos à plenitude, nós precisaremos encarnar, reencarnar, encarnar, reencarnar, até nós conseguirmos aprender a lição. É como se, diz Allan Kardec, o sofrimento fosse um sinal para a gente, um alerta. Olha, tem uma escolha equivocada aí que você fez, uma atitude equivocada. E aí, como a lei de Deus é justa, pode ser uma atitude aparentemente bem simplesinha a uma atitude mais complexa. Nós vamos precisar reparar. Se nós falhamos, nós vamos precisar reparar este erro. E aí, a lei de causa e efeito, diz Allan Kardec, é bastante clara. Então ele vai citando uns exemplos. Às vezes nós, em uma determinada encarnação, encarnamos com bastante posses, né? Financeiramente estávamos muito bem, e ter dinheiro é um desafio, é uma grande prova. Como que eu administro isso para não ficar mais vaidosa, mais orgulhosa, mais e mais? E aí, se não soubermos administrar muito bem o dinheiro, por exemplo, numa outra encarnação, muito provavelmente encarnaremos desprovidos ou com bastante dificuldades financeiras para aprendermos um pouco o valor das coisas, de como mobilizá-las em prol de outras pessoas. Da mesma forma, e aqui a gente, um parêntese, agora há pouco nós estávamos, Oscar e eu, Celinha, estávamos no grupo de estudo sobre as vidas e obras de Ivone Pereira, lá na Seja. E aí chamamos muita atenção a história de Charlie. Charlie, acho que uma boa parte aqui conhece, foi um dos guias espirituais da grande médium Ivone Pereira. E aí nós estamos lá estudando Nas Voragens do Pecado, que é é uma trilogia que Ivone tem, né? Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Nimier e o Drama da Bretanha. E aí chamou-nos muito a atenção, e exemplifica isso que nós estamos falando, 2 encarnações de Charlie, resgatadas pela literatura espírita. Lá na década de 40 depois de Cristo, na Pérsia, Charlie era
um grande governador lá, Sacarã. E ele era aquele governador com muito dinheiro, muita fama, muito poder, muito bonito. Tinha 15 mulheres lá, mas tinha um vazio. Ele tinha tudo que, do ponto de vista material, agradaria aos materialistas, né? Mas ele tinha um vazio dentro dele. E aí ele conhecia, ele tinha um servo. Esse conto está no livro Sublimação, o autor espiritual é ele mesmo, Charles, e a psicografia de Wundt. O conto é Evolução. E aí ele tinha um servo que era muito fiel e muito sensível. Um servo cristão, muito fiel, muito sensível. Não, o meu amo, ele não pode continuar assim. Ele precisa ter um amor, ele precisa descobrir um amor para ressignificar isso, porque tudo isso que ele tem não preenche. Ele nunca vai preencher o vazio que muitos de nós, porventura, possamos sentir. E aí, o servo dele contrata uma dançarina era uma festa de aniversário de 45 anos dele, e ele contratou uma dançarina, Lígia, que é a primeira encarnação da médium Ivone, era como dançarina, e o governador ficou apaixonado por ela. Na semana seguinte se casou com ela. Só que a relação que eles tinham não era uma relação que foi construída naquele momento. Embora a literatura espírita não nos traga outras encarnações, mas a relação que eles tinham era uma relação muito profunda. E ele começou a modificar o comportamento dele, agressivo, rude, indiferente a todos aqueles servos, a partir dessa convivência com Lígia. Mas eis que Lígia foi alvo de despeito, inveja de muitos ali, e foi envenenada. Ele não deu conta de ter a descoberta do seu amor ter sido envenenada, ele cometeu suicídio. E aí, na vida seguinte, ele se encarnou como um mendigo, e que ficava justamente no mesmo império lá, às margens do palácio dele, porque não soube valorizar, ou não é valorizar, é administrar aquele dinheiro em prol dos necessitados. Então, a doutrina espírita é muito clara nesse sentido. Se nós falhamos numa existência, nós vamos ter de reparar em outra. Mas tem algo que nos consola muito, que não é assim como os orientais têm a visão de karma. Se eu fiz isso, eu vou ficar com isso até o final da minha vida. Não tem como mudar, é assim e acabou. Não, nós vamos precisar reparar o erro que cometemos, vamos. Mas isso pode ser amortizado. As nossas escolhas equivocadas podem ter um impacto amortizado a depender das escolhas que estamos fazendo. Não está tudo perdido. Não tem jeito mais não. Vou entregar os pontos. Não, absolutamente. Lembremos-nos, conversávamos até sobre isso com Oscar, da parábola do filho pródigo. O filho mais novo pediu dinheiro para o pai e foi curtir a vida e foi fazer várias outras coisas. Depois ele se arrependeu, voltou até o pai e o pai o acolheu. Ele vai ter de pagar por aquele equívoco de ter pedido a herança para o pai, ter ido curtir os prazeres, que vai ter de pagar. Mas ele deu um passo muito bonito. Ele teve a humildade de reconhecer que estava equivocado e voltar para o pai, e com o apoio do pai poder voltar a retomar a vida e tentar avançar, já que ele tinha estacionado. Na literatura espírita, nós temos casos reais que mostram
que, ainda que tenhamos feito escolhas equivocadas em outra vida, se nesta existência nós estamos nos esforçando para progredir moralmente, o nosso débito é amortizado. E uma grande referência que nós temos é o livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografias de Chico Xavier. Aqui nós temos vários casos muito interessantes, vale a pena ler ou reler o livro, em que André Luiz vai nos contando casos, situações em que, a depender das escolhas que foram feitas numa encarnação, trouxeram consequências as mais diversas na presente encarnação que estava sendo acompanhada. Mas quando aquele que estava sofrendo mudou o rumo da existência e começou a fazer outras escolhas, o débito foi amortizado. E aí nós gostaríamos de relatar um caso que é de Adelino, que está no capítulo 16, cujo título é justamente Débito Aliviado. Primeiro, vamos visualizar a existência atual, na época, né, de Adelino. Adelino era um trabalhador espírita, muito dedicado à casa espírita. Se preocupava muito mais com as pessoas, com os problemas das pessoas, com as dificuldades das pessoas, até com as dificuldades dele mesmo. Chegava cedo à casa espírita, acolhia as pessoas, todo aquele serviço com muita humildade. Desprovido de recursos financeiros, fazia um grande marabalismo para não faltar às atividades da casa espírita. Estava sempre lá. Mas, eis que, um tempo depois que a sua filhinha Marisa nasceu, a sua esposa os abandonou. Sofreu o abandono. Mas ainda assim, ele ficou lá com a filhinha Marisa, adotou mais 2 crianças, tidas como rejeitadas, filhas de escravos, e a mãe. Ele era órfão. E aí os espíritos acompanhavam, tá? Mas como assim? Ele é um trabalhador espírita, trabalha lá todos os dias, com regularidade, uma pessoa muito humilde, muito prestativa. Por que ele sofreu esse abandono no lar? Por que ele está passando por esses momentos tão difíceis, de dificuldade? E ele é tão bem querido por alguns espíritos. Os espíritos ficavam orando por ele, assim, olha, que ele possa se manter firme na tarefa, porque o benefício que ele está fazendo para os nossos entes é imensurável. E aí o instrutor Druso, conversando com André Luiz, vai esclarecendo. Aí abre a visão. Olha, mas numa outra existência, esse mesmo Adelino, ele fez algumas escolhas equivocadas. Na outra existência, ele era um filho bastardo. Ele foi um filho bastardo. Nasceu de uma escrava que no momento, assim que ela deu à luz a ele, ela desencarnou. O pai dele era um homem muito poderoso, muito rico, se aproveitava das escravas na época e quando as engravidava, vendia tantas escravas quanto os filhos. Mas com ele a relação era diferente. Ele assumiu esse filho bastardo como se fosse filho dele. Era uma relação bonita entre eles. Isso foi se perdurando. Eis que certo dia o pai dele resolve se casar. O pai dele na época tinha 43 anos e resolveu se casar com uma moça de 21 anos. Só que, com o passar dos dias, o seu filho querido se apaixonou pela madrasta. E eles estavam muito envolvidos. O pai dele já estava com problema no fígado, ficava muito no quarto reservado. E eis que ele e a madrasta resolvem fazer um plano para liquidar o seu próprio pai. E aí o filho contrata 2 capatazes que não gostavam do patrão, né, do pai. Eles o envenenaram
e depois tocaram fogo no quarto para simular um incêndio. Então, aquele Adelino que estava passando por aquele sofrimento de ter sido abandonado pela esposa, por aquele sofrimento de ter poucos recursos financeiros, fez escolhas equivocadas no período. Mas a sua existência ficou um pouco mais leve, porque imaginemos se Adelino não tivesse se engajado no trabalho do bem. Imaginemos se ele tivesse ficado revoltado, porque ficou sozinho para cuidar da filha e de mais 2 filhos, 3 filhos. Imagine se ele tivesse colocando a responsabilidade em tantas outras pessoas, porque ele só tinha o básico do básico para sobreviver. São as escolhas. Ele escolheu se engajar no trabalho do bem. E ele não estava sozinho. André Luiz nos informa que vários espíritos os acompanhavam. Isso é muito importante para nós nos lembrarmos. Não importa o sofrimento pelo qual nós estejamos passando agora, nós não estamos sozinhos. E não estamos falando apenas da companhia dos nossos irmãos encarnados, queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Nós estamos falando também dos nossos amigos espirituais, dos nossos familiares desencarnados que nos acompanham e que se alegram tanto quando nós nos esforçamos, quando nós nos dedicamos a fazer o bem, não obstante os nossos sofrimentos, não obstante as dificuldades, porque quando nós queremos de fato fazer o bem, não há desculpa alguma que nos tire do foco. Hoje eu não vou lá assistir a palestra não, porque eu estou com sono, passei o dia trabalhando. Hoje eu não vou não, vou deixar para ir outro dia. Mas quando a gente quer de fato, a gente faz um esforço e vem. E faz com que a nossa vida não fique na inércia e de ficar repetindo: a vida é assim mesmo, não vai mudar, estou sem esperança. Não. Quando a gente se engaja, quando a gente tem essa vontade, os nossos débitos vão se aliviando, vão se amortizando. E às vezes a gente fica assim: nossa, mas isso que eu estou passando logo eu. Aquela reflexão inicial, que seria o outro contraponto. Eu estou aqui na Casa Espírita todos os sábados, eu estou no grupo de estudo, eu estou trabalhando fazendo um trabalho social. E por que eu estou passando por isso? Porque o sofrimento chega a todos. O sofrimento chega a todos. O fato de estarmos aqui, assim, porque nós estamos aqui que nós não vamos ter sofrimento. Vou lá para a Casa Espírita porque lá eu não vou ter sofrimento, lá meus sofrimentos, não. Mas aqui nós recebemos os esclarecimentos que vêm do alto, o consolo que acalma o nosso coração e a força que nos impulsiona para seguirmos na nossa caminhada. Tem um outro caso muito interessante que tem a ver com essa questão de amortização, que está no livro A Vida Escreve, Espírito Hilário Silva, psicografia de Chico e de Valdo Vieira. É também o exemplo de um trabalhador espírita, nos mesmos moldes de Adelino, muito engajado, trabalhando com muito amor, com muita alegria. Ele trabalhava na sua área profissional em uma fábrica. E eis que ele era muito querido, muito dedicado, disciplinado, estava lá sempre direitinho. E eis que ele, trabalhando lá certo dia na fábrica, ele teve o seu braço direito machucado pela máquina. E eis começou a sair muito sangue, e aí aquelas pessoas que estavam por perto já abafaram lá, colocaram as roupas para amenizar o sangue, chamaram a ambulância, aquela coisa toda.
E aí começaram. Mas logo fulano. Mas por que fulano? Fulano está lá todo dia na casa espírita, está trabalhando. Por que aconteceu isso com o braço dele? Aí vem outro discurso. Tá vendo que esse negócio de frequentar qualquer religião, isso não resolve nada? E começaram a divulgar vários tipos de discurso. Quando foi à noite, o cirurgião chegou para a família e disse: olha, o braço dele vai passar um tempo para poder se recuperar. Ele só perdeu o polegar direito. Aí ele voltou para casa com a esposa, um pouco triste porque tinha passado por isso, mas fez de perder todo o braço, perdeu o polegar, né? E aí no outro dia foi com a esposa para uma reunião mediúnica. Ele estava triste porque ele passou por tudo isso. Acho que no inconsciente dele estava assim: mas por que aconteceu isso comigo? Eu estou todo dia lá na casa espírita trabalhando direitinho. E eis que o espírito se comunica e alarga a visão dele. Olha, numa outra existência, ele foi um funcionário, um proprietário de uma grande propriedade rural, tinha muitos serviçais à disposição dele, nos engenhos, e eis que um desses serviçais ficou doente, e por ter ficado doente, não poderia trabalhar. Ele disse: não vai trabalhar, então você vai pegar aqui o seu braço direito e vai passar por um moinho. E aí, a lei de causa e efeito. Aquele funcionário dele perdeu todo o braço direito. Pela lei de causa e efeito, esse trabalhador espírita estava correndo o risco de perder todo o braço direito, de fato. Mas, pelo seu engajamento no trabalho do bem, pelo seu desejo sincero de avançar, de crescer, de tentar avançar mesmo, ele só perdeu um polegar. Ele só perdeu um polegar. Então, a causa, se a gente olhasse para aquela vida daquele trabalhador espírita, a gente não teria como explicar por que ele perdeu aquele dedo e machucou todo o braço. Mas quando a gente resgata a outra vida dele, a gente consegue entender. Essas reflexões breves, iniciais, que fizemos aqui, são um ponto de partida para nós pararmos um pouco, reservarmos um tempo e pararmos um pouco para fazer uma autoanálise. Fazermos uma sincera autoanálise. Mas não para assim, descobrir aqui a causa do meu sofrimento e agora está tudo bem. Não. E agora? O que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu vou me alegrar com o sofrimento, porque é uma oportunidade que eu estou tendo de sair do meu comodismo, da minha inércia e avançar e ajudar. Porque quando nós estamos ajudando alguém, a gente se esquece um pouco de reclamar do nosso sofrimento e a gente começa a ajudar alguém que na verdade a gente pensa que está ajudando alguém, na verdade essa pessoa que está nos ajudando. Então é esse convite que nós queremos deixar aqui, para a gente pensar o que eu posso fazer para contribuir, ainda que seja paulatinamente, para o meu progresso moral. E cada um de nós vai contribuir de acordo com as habilidades que temos, com as possibilidades que temos, com as competências que temos, mas cada um de nós que estamos aqui tem muito a oferecer. Tem muito a oferecer. E o trabalho não só dignifica a alma, mas nos fortalece, nos faz ser úteis. É tão bom ser útil a alguém. É tão bom poder ajudar alguém discretamente, sem colocar anúncio, sem ficar dizendo: estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Discretamente. Ivone Pereira é um exemplo, um dos grandes exemplos de discrição.
Ela foi uma grande médium, tinha faculdades mediúnicas dos vários tipos. Ajudava os sofredores, tinha um compromisso com os sofredores e com os suicidas, que talvez poucos tenham, mas era muito discreta. A gente for procurar fotos dela, a gente tem pouquíssimas fotos disponíveis dela, porque ela já não gosta. Vamos tirar uma foto aqui, Ivone? Não. É o trabalho que vai nos burilando, esse contato com as pessoas que nos convida a ser tolerantes. Mas fulano não pensa igual eu penso, tudo bem, nós vamos respeitar. Mas fulano fala muito alto e vamos educando o outro com a voz. Vamos convidando as pessoas para participar, para ajudar. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra de conforto? Porque o sofrimento está tão intenso que precisam só de uma palavra ou de um abraço. Um abraço em que a troca de boas energias vai aliviando, vai amortecendo. Porque lembremos-nos de Jesus. Jesus nos fez um convite belíssimo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Jesus e nem ninguém vai resolver os nossos problemas, os nossos sofrimentos humanos. A responsabilidade é nossa. Mas nós não estamos sozinhos. Tende bom ânimo. Nós não estamos sozinhos. Às vezes fica meio... a visão não fica muito clara. Mas se a gente conseguir tirar a venda, a gente vai conseguir observar a luz. E não são meras palavras intelectivas. É você sentir isso, que quando nós estamos abertos, os benfeitores se aproximam e vão agindo. E às vezes a gente nem percebe, mas eles agem e aliviam as nossas dores. Muita paz para todos.